Eu quero aqui manifestar a minha total indignação pelos ataques virulentos que têm sido perpetrados contra a Petrobras nas últimas semanas. Não falo de denúncias sobre a conduta de alguns agentes da empresa, porque essas todos defendemos a apuração rigorosa nas investigações em curso, tanto na Petrobras quanto nos órgãos independentes, como a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o próprio Poder Judiciário. E agrego, inclusive, a possibilidade de uma CPI que também faça essas investigações. Mas do que eu trato aqui é da campanha sistemática de desqualificação da imagem da empresa que está em marcha para atingir o governo, mas acaba servindo a investir contra a solidez desse patrimônio histórico de todos os brasileiros. É preciso esclarecer ao Brasil que, apesar da confusão e da desinformação que alguns setores deste país se propõem a disseminar entre a sociedade, os fatos não se misturam às mentiras. De um lado, temos denúncias sobre as condutas de agentes públicos que trabalhavam na Petrobras e estão sob investigação. De outro, temos o desempenho da companhia que está dissociado desses atos investigados e vem demonstrando a eficiência na gestão da empresa durante os anos de governo do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma. As mentiras repetidas pela oposição sobre a Petrobras são absurdos que não encontram amparo na realidade e, em razão disso, precisam ser denunciadas à população para que possamos restaurar a verdade dos fatos. É inverídica essa cantilena de que a Petrobras vale metade do que valia, de que realiza operações desvantajosas, de que está tendo diminuída a sua importância. Tudo isso é um embuste, um discurso falacioso de quem investe contra o Brasil. E o que é fato? Fato é a Petrobras ter acabado de quebrar 2 novos recordes em março último, o de produção de petróleo na camada de pré-sal e o de refino de óleo em suas unidades. No mês passado, foi produzida uma média de 387 mil barris de petróleo por dia na camada de pré-sal, devido à entrada em produção de mais um poço no campo de Sapinhoá, na Bacia de Santos. Apenas no dia 27 de fevereiro foram produzidos 412 mil barris, recorde histórico para a produção diária. É uma marca que evidencia a elevada produtividade dos campos do pré-sal, onde já contamos com mais de 20 poços produtores. Nas suas refinarias, a Petrobras conseguiu uma outra superação, chegando à média diária de processamento de 2 milhões e 150 mil barris em março. O recorde anterior de 2 milhões e 140 mil barris por dia havia sido obtido em julho do ano passado. São resultados como esses que levaram a companhia a obter um lucro líquido de 23 bilhões e 600 milhões de reais em 2013, 11% superior àquele conseguido em 2012. Esses são fatos que a oposição não registra. Esses são fatos que a grande imprensa os publica no pé de página dos seus jornais. Focada na eficiência, na produtividade e na disciplina de seu capital, a Petrobras economizou no ano passado 6 bilhões e 600 milhões de reais, valor
muito mais elevado do que a meta projetada para o período, que era de 3 bilhões e 900 milhões de reais. Para 2014, nossa produção deve crescer em 7,5%, graças à conclusão inédita, em 2013, de 9 plataformas que adicionaram mais de 1 bilhão de barris por dia à capacidade produtiva brasileira. As reservas provadas no país alcançaram 16 bilhões de barris de óleo equivalente, índice acima de 100%, pelo 22º ano consecutivo. O êxito exploratório foi de 75% no ano passado, 100% no pré-sal. Aliás, graças ao modelo de partilha inaugurado com o Campo de Libra, o governo da presidenta Dilma estabeleceu um marco histórico para o Brasil. Em vez de conceder nossas riquezas, de vender o que é nosso, como faziam os governos dos nossos adversários, o nosso governo tomou a decisão de que ficassem com o Brasil as riquezas que são do Brasil. De todos os rendimentos de Libra, 85% serão do Estado brasileiro, do povo brasileiro, num total aproximado de 1 trilhão de reais. Mas eu escuto o nosso companheiro vice-presidente do Senado, Jorge Viana. Não, eu só queria, caro líder do meu partido aqui no Senado e do nosso bloco, Humberto Costa, eu hoje fiz um pronunciamento antes da ordem do dia, na mesma linha que Vossa Excelência faz. Eu reproduzi parte de uma entrevista dada pelo presidente Lula a blogueiros no Instituto da Cidadania em São Paulo, e o presidente Lula deixava claro que ele entende que pode estar por trás dessa ação contra a Petrobras, contra o país, porque eles tentam acertar o nosso governo, mas terminam acertando o Brasil, acertando a empresa que é símbolo do Brasil. E eu reproduzia dados que Vossa Excelência está trazendo muito bem. Do jeito que as coisas são colocadas, fica parecendo que nós pegamos uma empresa, agora ela está pela metade, que nós diminuímos o número de funcionários dela, que nós diminuímos os investimentos dela, nós diminuímos a produção de petróleo dela e nós comprometemos o futuro. Quando é exatamente o contrário. Vossa Excelência está trazendo números. Essa empresa, quando eles administravam, ela tinha lucro de 8 bilhões por ano, agora são 24 bilhões. Essa empresa tinha 40 mil funcionários, agora tem 86 mil funcionários. Essa empresa tinha 20 bilhões de investimentos, agora tem 104 bilhões de investimentos. Essa empresa não tinha o pré-sal, agora ela tem o pré-sal. Essa empresa produzia e explorava 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, agora são 2,5 milhões. Essa empresa não era um passaporte que é hoje para o Brasil, com os investimentos que vão vir para a educação através da exploração do pré-sal. Então, nós podíamos muito bem ter bom senso e separar as coisas. Quer criticar, quer investigar denúncias contra a Petrobras, nós já pusemos nossas assinaturas. É um fato inédito. Vossa Excelência é um líder. Nós estamos querendo, sim, que tudo seja esclarecido, que quem tiver, Vossa Excelência propôs que trouxéssemos a presidenta da empresa e qualquer um dos diretores para prestar depoimento e esclarecimento na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, mas isso não serve. O que serve é esse impasse na ideia de fazer uma investigação política. Bem, se a intenção é fazer uma investigação política, também aceitamos que se faça, mas também se faça com aquilo que não está em busca de fato determinado, que já tem fatos concretos, que é o escândalo do metrô dos trens de São Paulo há 20 anos, segundo depoimentos de empresários que doaram ou que pagaram as propinas, que nós temos em São Paulo, isso colocado por Ministério Público, Justiça Federal. Então, poderia ter um bom senso, não pode ser 2 pesos, 2 medidas, nós podíamos dar o mesmo tratamento. E a motivação é uma só: se há ou não desvio de dinheiro público, por isso que esse é o fato determinado, na Petrobras e no metrô e trens de São Paulo.
Então, eu parabenizo a Vossa Excelência. Agora, eu penso que é muito ruim. Tem horas que eu acho que tem um ambiente odioso contra o PT, que passa a ser contra o Brasil, contra nosso governo. Isso não tem sentido. Nós estamos em plena democracia, acabamos de todos registrar o quanto foi triste o período do autoritarismo. Então, o PSDB já governou esse país 8 anos, tentou fazer a Petrobras uma gigante, não conseguiu, pensaram até em privatizar, em mudar o nome. O nosso partido transformou a Petrobras numa espécie de joia da coroa. Agora, nós não compactuamos, nós não aceitamos nem suspeição sobre essa empresa. Por isso que defendemos toda e qualquer apuração. E Vossa Excelência tem feito falas no plenário e nas comissões nesse sentido, e eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, pelas entrevistas que tem dado, e nós temos que deixar bem claro, nós queremos a melhor Petrobras para o Brasil, e com corrupção, com suspeição, ela jamais será a melhor Petrobras que nós sonhamos. Nisso estamos de acordo. Agora não vamos transformar a Petrobras numa moeda de eleição para alavancar candidaturas que não conseguem ser alavancadas, porque aí sim é estar trabalhando contra o Brasil, contra esse patrimônio que é do Brasil, que é a Petrobras. Obrigado. Senador Jorge Viana, agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência nesse aparte, incorporo integralmente a minha fala e entendo que Vossa Excelência, assim como nós da bancada do PT, já estamos fazendo aquilo que o presidente Lula conclamou hoje a ser feito, dar um enfrentamento político a essas questões. Todos nós sabemos que a oposição não quer investigar absolutamente nada. A oposição quer tão somente um palco onde possa fazer um debate político-eleitoral para tentar desgastar o governo da presidenta Dilma e, com isso, ter melhores chances na eleição de outubro próximo. E, com toda certeza, nós estaremos firmes nessa postura de estabelecer essa separação entre o joio e o trigo. Uma coisa são as denúncias que pairam sobre a Petrobras. Precisam ser investigadas, precisam ser esclarecidas. Os responsáveis precisam ser punidos. E outra coisa diferente é a Petrobras como patrimônio do Brasil, como uma empresa saudável que é e que vem sendo objeto de um ataque especulativo de especuladores que já ganharam dinheiro, inclusive com isso. As ações da Petrobras caíram, inclusive por um movimento orquestrado de vários que disseminaram essas ideias da fragilidade da empresa para comprarem na baixa as ações que agora estão subindo novamente. Portanto, eu entendo e nós vamos aqui dar sequência a essa luta no Senado Federal. Mas, seguindo, senador Jorge Viana, é dinheiro de uma riqueza finita como o petróleo, que será transformado em riqueza infinita, como mais saúde e mais educação para todos. Já tive a oportunidade de provar aqui também que a Petrobras quebrou outro recorde em 2013, o de investimentos. Em 2002, último ano do governo do PSDB, o nível de investimento da empresa foi o equivalente a 36 bilhões de reais em valores atualizados. Nos governos do PT, ele cresceu sucessivamente e no passado, esses investimentos chegaram a quase 100 bilhões de reais. Repito aqui, 36 bilhões com a oposição, 100 bilhões com o nosso governo. Isso é fato. Para os próximos anos, a perspectiva é de que esses investimentos cheguem a cerca de 130 bilhões de reais por ano, quebrando novas marcas nessa área. Hoje, estou nesta tribuna registrando o recorde de 387 mil barris de petróleo produzidos em média por dia. Em 6 anos, esta marca saltará de 387 mil para 4 milhões e 200 mil barris diários, 52% deles extraídos do pré-sal.
Se acrescentarmos o gás natural, a produção total da Petrobras no Brasil será de 5.200.000 barris por dia, o que consolida a nossa posição de um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Isso é fato. O resto é mentira. O resto é fruto da irresponsabilidade política de alguns que pretendem fragilizar a Petrobras com olhos mesquinhos nas eleições de outubro. E com que sentido? Talvez para tentar privatizar a empresa, como já sonharam, como quando governavam o país. Talvez para tentar desfazer o modelo de partilha, socialmente mais justo e distributivo, com a finalidade de favorecer a grupos empresariais em prejuízo de se reverter nossas riquezas à população. Aliás, proeminentes líderes da oposição já disseram em reuniões fechadas com empresários de que esse é um dos seus objetivos. Substituir o modelo de partilha para a exploração do pré-sal para o modelo de concessão que vigorava até então isoladamente. Enfim, são muitas as razões que podem estar escondidas por trás das mentiras dos que atacam a Petrobras, mas nenhuma delas restará de pé diante do que é fato. E nós vamos fazer esse enfrentamento político e vamos trabalhar para levar o conhecimento dos fatos ao povo brasileiro, a quem caberá julgar os responsáveis pelos ataques que querem reduzir a Petrobras a um mero objeto de disputa eleitoral. Muito obrigado, senhora presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores.